Olá! Agora vamos aprender como fazer a curva ABC com base em uma planilha eletrônica. Nós estamos utilizando aqui o Microsoft Excel, versão 2013, mas qualquer outro aplicativo de edição de planilha eletrônica, como outra versão do Excel ou o próprio BR Office, são capazes de executar as mesmas tarefas, que utilizam ferramentas bem básicas de qualquer programa de edição de planilha. Os dados que vocês estão vendo são os mesmos dados que estão no exemplo do material do curso. Vocês estão vendo que está pequenininha a imagem, eu vou aumentar aqui para a gente ter mais facilidade de visualização. Vejam que eu tenho 4 colunas nesta planilha e tenho itens em sequência. Eu quero saber quantos itens tem nesta planilha. Se eu quiser só descobrir quantos itens tem nessa planilha, um caminho possível e um caminho que eu sugiro a vocês como uma referência para caminharem na planilha é Ctrl e setinha para baixo ao mesmo tempo. Ela vai automaticamente para o final da planilha, que neste caso tem 803 itens. Vejam que eu estou no item 803 em sequência. Vou voltar lá para cima, Ctrl, setinha para cima. Voltei ao início da planilha. Vocês estão percebendo que, embora a planilha esteja em sequência numérica dos itens, então item 1, item 2, item 3, os valores totais desses itens, que são multiplicados a quantidade pelo valor unitário, esses valores totais não estão em sequência. Então vejam que a sequência da planilha está pela numeração dos itens. Isso é muito comum quando a gente recebe uma demanda para fazer pesquisa de preços. Você tem um conjunto de itens demandados e eles podem estar numa sequência que não obedece à ordem conforme a importância em termos de valor total de cada item. Então, o que nós vamos fazer nessa sequência de passos para produzir a curva ABC é basicamente construir, primeiro, a classificação dos itens de acordo com a sua relevância material, ou seja, com o valor total de cada item, ordenado do maior para o menor. Depois, um cálculo da importância relativa de cada item em relação ao total, em termos percentuais. Qual é o percentual de cada item em relação ao total do conjunto de itens? E, por fim, o somatório dessas importâncias individuais, o somatório dos percentuais individuais. O primeiro passo, neste caso, é, como os dados estão desordenados em termos de valor desta coluna que contém o valor total, nós vamos ordenar os dados com base nessa coluna. Um passo possível é clicar em qualquer ponto dessa coluna. Podemos clicar aqui na célula D2 e mandar classificar os dados em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor valor. Vamos aqui no ícone classificar e filtrar e mandar classificar do maior para o menor. Vejam que já temos uma nova ordenação dos dados, que alterou a classificação
para uma ordem decrescente em função do valor total de cada item. E percebam que aquela ordenação anterior, que era pela numeração dos itens, foi totalmente alterada. Então, o que era o item 1 deu lugar ao item 680, seguido pelo item 161, seguido pelo item 163, em função do seu valor total em cada item do conjunto de dados. Então, este é o nosso primeiro passo. Guardem bem essa sequência. O primeiro passo é ordenar os dados em ordem decrescente conforme o valor total dos itens. O próximo passo, agora, é construir um cálculo matemático para o percentual relativo de cada um desses itens em relação ao total. Então, para isso, o primeiro passo é construir a soma desta coluna, a soma dos totais individuais de cada item. Então, uma forma é caminhar até o final da planilha. Lembram como é o caminho mais fácil para se movimentar na planilha? Ctrl, seta para baixo. Vamos até o final da planilha. No final da planilha, podemos então construir o somatório dos itens da coluna total. Para fazer esse somatório, podemos utilizar este ícone AutoSoma, que automaticamente identifica os valores que estão em sequência acima dessa referência e já nos dá a fórmula pronta, que é a fórmula igual à soma da sequência que vai da célula D2, que é o primeiro item da tabela, até o item D805. Neste caso, D805 é esta célula em branco. Então, podemos consertar esta sequência para que ele efetivamente some apenas os itens que estão na tabela. Percebam que não dá para ver qual é o resultado. Isso porque não cabe nessa visualização. Então, é só a gente aumentar um pouquinho a largura dessa coluna e agora a gente já pode identificar o valor desse somatório. Então, sabemos que a soma dessa planilha com 803 itens é de 3.663.839,58. Podemos até, para facilitar, identificar que esta é a soma. Ok, e agora o que a gente faz com isso, Franklin? Bem, o importante aqui é identificar onde está essa soma, em qual referência, em qual célula se encontra essa soma. No meu caso aqui, ela está na coluna D, na linha 806. Então, eu tenho a coluna D com a linha 806. Portanto, esta célula é a célula D806. Como vocês podem ver no exemplo que está no conteúdo do material, a soma nesse conteúdo de exemplo não está na D806, está na D805, que seria aqui. Então, vamos excluir esta linha e
tornar este exemplo igual ao exemplo que está no conteúdo do material do curso. Então agora vejam, o somatório que estava na célula D806 agora está na célula, continua na coluna D, linha agora 805. Portanto, a soma está na célula D805. Guardem esta referência, vamos voltar lá para cima da tabela. Como é que eu volto para cima da tabela? Ctrl, seta para cima. Voltei ao começo da tabela. Agora, vamos calcular o percentual individual de cada item em relação àquele total de 3.600.000, que lembrem, está na célula D805. Então, nós vamos construir aqui uma coluna, eu vou chamar aqui de percentual, vou centralizá-la, esse título, e agora vou construir, portanto, a fórmula matemática que vai calcular esse percentual. No caso, nada mais é do que inserir o símbolo de igual, que é o símbolo que indica para o Excel ou para qualquer programa de planilha eletrônica a formação de uma fórmula matemática nessa célula. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que ele calcule alguma coisa e eu vou dizer ao Excel que eu quero que ele calcule este valor individual, ou seja, o total do item 680 do conjunto de dados, o total do item que está na linha 2, portanto, D2, vejam, a coluna D com a linha 2, então que está na célula D2, dividido, sinal de dividido, opa, esse não é o sinal de dividido, nem este. Onde está o sinal de dividido? Achei o sinal de dividido. Esse meu teclado está um pouquinho diferente do que eu estou acostumado. O sinal de dividido por... Qual é a célula onde estava o somatório total? Você lembra? D805. Essa era a referência que nós tínhamos do somatório desta planilha com todos os seus itens. Clicamos em Enter e temos um resultado que ainda não está em formato percentual. Ele está em formato numérico. Para que nós transformemos este número em formato percentual, podemos ir aqui em estilo de porcentagem. Percebam, ele me apresentou 2%. Ele está fazendo isso porque está arredondando o valor. Eu posso, então, aumentar as casas decimais. Vejam, o ícone aumentar casas decimais. E agora eu percebo que, mais precisamente, o percentual deste item em relação ao total é de 1,8%. E agora, Franklin, como é que eu faço os outros 802 itens dessa planilha? Posso fazer na mão, um por um, mas isso não é eficiente. E o que nós buscamos aqui é eficiência. E uma planilha eletrônica tem essa facilidade de calcular tudo para a gente numa sequência de passos. Se eu copiar esta fórmula que está aqui na célula E2,
calculando o percentual individual deste item em relação ao total. Se eu copiar esta fórmula, vindo aqui, percebam que o mouse está com uma cruz gordinha branca. Se eu venho no cantinho da célula, nesta intersecção do final da linha da coluna com o final da linha, eu tenho uma mudança no mouse, na seta do mouse. Ele já não é mais uma cruz branca gordinha, é uma cruz preta magrinha. Eu posso arrastar essa cruz preta magrinha aqui para baixo e ele vai copiar a fórmula. Mas deu erro. O que é que aconteceu aqui? Agora ele está calculando a divisão entre o D3, que é este valor aqui, e está dividindo por D806. E isso não serve para a gente. Não serve por quê? Embora ele tenha caminhado automaticamente para a próxima linha que a gente quer que seja dividida, ele também caminhou automaticamente para uma linha abaixo daquela que contém o somatório da planilha. Nós não queremos que isso aconteça. Então, nós vamos apagar este conteúdo e vamos voltar aqui na fórmula para alterar essa fórmula, de maneira a travar esta referência à célula que contém a soma da planilha. Esta célula não vai mudar, ela vai ficar sempre no mesmo lugar, sempre nessa referência D805. A forma de travar uma célula numa planilha eletrônica é informar um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha. Você pode inserir esses símbolos manualmente, como também pode, de maneira simplificada, selecionar a referência da célula com a coluna e a linha, a letra e o número da linha, e clicar em F4, que ele automaticamente insere os símbolos que nos interessam. O cifrão antes da coluna, o cifrão antes da linha. Agora, se eu pressiono Enter, eu tenho uma fórmula com, vejam aqui na barra de fórmulas, eu tenho uma fórmula em que a segunda referência, o número que está referenciando o somatório, está travado. Agora eu posso copiar a fórmula, de novo, lembrem, setinha gordinha branca, vem para o cantinho, se torna uma seta magrinha preta, e ao arrastar para baixo, a fórmula é automaticamente alterada. Percebam, aqui em cima, D2 dividido por D805, aqui embaixo, automaticamente, o Excel já alterou para D3, mantendo a referência D805, que está travada com o cifrão antes da coluna e o cifrão antes da linha. Agora, eu posso instruir o Excel a automaticamente preencher as demais linhas da tabela com a mesma fórmula, automaticamente acrescentando, mudando a referência da coluna total individual de cada item. Eu posso fazer isso arrastando até o final. Vejam que cada linha vai sendo preenchida automaticamente, mas existe também uma forma mais rápida, mais eficiente de fazer isso,
e a busca da eficiência é uma constante nesse curso. Portanto, uma forma mais eficiente de fazer isso é transformar essa setinha branquinha, gordinha do mouse aqui no cantinho numa seta preta e magrinha e dar 2 cliques com o mouse. Viram? Automaticamente, todas as linhas foram preenchidas. Mas como é que eu sei que todas as linhas foram preenchidas? Vou de novo caminhar na planilha. O modo mais fácil de caminhar numa planilha é utilizar a seta Ctrl combinada com as setas de direcionamento. Então, a tecla Ctrl e a seta para baixo. Estamos no final da planilha e temos aqui 0% para estes itens finais. Por que está aparecendo 0%, Franklin? Por causa da quantidade de casas decimais. O número é tão pequenininho que ele é arredondado para 0. Se eu aumentar as casas decimais, e olha que eu tenho que aumentar bastante. Finalmente, se eu coloco 3 casas decimais, aí sim eu finalmente descubro que este último item representa 0,001% do total. Vejam que é exatamente isso que nós buscamos com a curva ABC. É construir um conjunto de dados de tal forma que a gente verifique quais são os dados mais relevantes e os dados menos relevantes num conjunto grande de dados. Quando eu tenho uma demanda de vários itens a serem pesquisados, vários itens a terem os seus preços de referência buscados, em vez de fazer a mesma pesquisa com o mesmo esforço para todos os itens, o que nós vamos trabalhar primeiro com a curva ABC é descobrir quais os itens são mais relevantes e quais os itens daquele conjunto são menos relevantes em função do total. Vou voltar aqui para menos casas decimais, manter o padrão de uma casa decimal após a vírgula. E agora vamos para o próximo passo da montagem da curva ABC. Então, eu já construí o percentual individual de cada item. Agora vamos construir uma soma desses percentuais individuais. Exatamente para facilitar a visualização do conjunto de dados que faz parte do grupo A, o grupo mais relevante, o grupo com maior materialidade e menor quantidade de itens, e quais itens farão parte do grupo B e do grupo C dessa curva ABC, desta planilha de exemplo. Então vamos lá. O primeiro passo é somar o primeiro item. Mas o primeiro item não tem com quem ser somado. Não há outros itens a serem acrescentados. Portanto, a soma deste primeiro item é igual a ele mesmo. Então, fórmula igual ao próprio item E2. E2 é a fórmula que contém o percentual individual deste item. Enter. Óbvio, a soma do primeiro item é igual a ele mesmo. Mas o segundo item já tem com quem ser somado. Então, eu quero saber qual é a soma deste percentual individual, ou seja, E3, coluna E, linha 3, qual é a soma
deste percentual individual com o percentual que já está acumulado aqui em cima. No caso, F2. Enter. Vejam, eu já tenho, portanto, o meu primeiro somatório. O segundo somatório, portanto, seria o quê? De novo, igual ao valor individual deste item, E4, acrescentado, somado com o acumulado até então, que está aqui em cima, F3. Enter. Vejam, está somando automaticamente. Neste caso, como eu já descobri a fórmula que vai somando individualmente este item do lado com o somatório já alcançado aqui em cima, com o acumulado anterior, então eu posso dizer ao Excel que copie essa fórmula e replique em todos os demais itens. De novo, posso fazer isso transformando esta setinha gordinha branca aqui no cantinho numa cruzinha preta magrinha e arrastando. Isto vai produzindo o resultado de colar nos itens para os quais eu arrastei, mas também lembram qual é a forma mais eficiente? Transformar a cruzinha branca em cruzinha preta magrinha e dar 2 cliques. E pronto, automaticamente o Excel calculou todas as fórmulas para nós. Agora temos a nossa planilha da curva ABC totalmente construída. Nossos itens começam em 1,8% e vão sendo somados, vão sendo acumulados até alcançarem 100%. Agora, temos que classificar ou selecionar quais os itens desta tabela, considerando este conjunto acumulado de percentuais, quais são os itens que devem compor o grupo A e quais itens devem compor o grupo B e o grupo C da nossa curva ABC. Ok? Então, para analisar esta planilha, vamos determinar quais itens vão compor cada um dos 3 grupos da nossa curva ABC. Podemos tornar a nossa planilha mais bonitinha para isso. Selecionamos essas 2 colunas que nós construímos. Vejam, selecionei a primeira coluna e a segunda. E aí eu quero selecionar o conjunto de dados que está nesta coluna. Para selecionar mais de um item numa planilha, nós utilizamos de novo a tecla Ctrl, mas agora vamos utilizar também a tecla Shift, que é aquela que alterna entre letras maiúsculas e letras minúsculas no teclado. Então, a tecla Ctrl combinada com a tecla Shift e a seta para baixo. Ctrl, Shift e seta para baixo automaticamente selecionou todos os dados dessas 2 colunas que nós estávamos já selecionando lá em cima. Selecionados esses dados, eu venho aqui em bordas, acrescento todas as bordas e isto já deixou a minha tabela mais bonitinha, com as bordas em todas as células.
Mas isso não é o importante. O importante é selecionar quais os itens compõem o grupo A, o grupo B, o grupo C. Ok. Como é que a gente faz isso? Lembrem-se que pelo conteúdo já estudado, o grupo A contém geralmente 80% do valor e 20% da quantidade de itens. Essas são as referências genéricas para uma tabela da curva ABC. O grupo B tem 10% do valor concentrado em 30% da quantidade de itens. E o grupo C também, geralmente 10% do valor concentrado em metade dos itens. Nós podemos utilizar tanto o parâmetro de valor quanto o parâmetro de itens para selecionar os nossos grupos. Por exemplo, nesta tabela, sabendo que ela contém quantos itens? 803 itens. Estamos na linha 804, a primeira linha é o cabeçalho. Sabemos, portanto, que existem 803 itens nesta planilha. Em termos de quantidade de itens, portanto, quanto seria a quantidade de itens do grupo A nesta planilha? Poderíamos fazer, por exemplo, 803 itens multiplicados por este percentual, 20%. Nos dá 161 itens. Então, podemos utilizar essa referência para trabalhar com a seleção de itens neste conjunto de dados. Mesma coisa podemos fazer para o grupo B. Eu tenho 803 itens no total, multiplicados por 30%. O resultado será, diminuindo as casas decimais, 241 itens. E, por fim, o grupo C, 803 itens multiplicado por 50%, arredondando este número, 402 itens. Podemos utilizar a quantidade de itens, portanto, para selecionar os componentes de cada grupo dentro da tabela, ou podemos utilizar o valor. Se utilizarmos o valor, fica razoavelmente fácil, porque nós já temos esse valor aqui nesta coluna. A coluna acumulada dos percentuais individuais dos itens vai somando esses itens até o final, até 100%. Então, seguindo esta lógica, vamos voltar até o final. O grupo A teria 80% do valor total de itens. Neste caso, então, poderíamos classificar, selecionar todos os itens até alcançar 80%. Vejam que, neste caso, alcançamos aqui 80%. Vamos aqui preencher com uma corzinha amarela. Até onde nós fomos?
Agora eu estou usando o mouse para movimentar na tabela. Fomos até o item da linha 259, portanto, existem 258 itens neste grupo para somar 80% do valor. O próximo grupo ficaria, portanto, de 80% até 90%. Aqui estaria, vamos colocar de verde. Aqui estariam os itens do meu grupo B, que vão até a linha 376. E ao final, todo mundo que sobrou, Shift Ctrl para baixo, para selecionar todo mundo. Todos estes que sobraram, aqui embaixo, de 377, da linha 377 até a linha 804, temos o grupo C. Esta é uma forma de selecionar os itens da curva ABC pelo valor percentual acumulado de cada um dos conjuntos, de cada um dos grupos. Então, neste caso, selecionando desta forma, nosso grupo A ficou com 80% do valor. Então, quem está de amarelo tem 80%. O grupo B ficou com 10% e o grupo C com 10%. Esta é uma forma. A outra forma possível, vamos modificar aqui, alterar isto aqui para branco de novo, e podemos usar esta outra metodologia de selecionar o que é A, o que é B, o que é C, com base na quantidade de itens, considerando esta regra 80-20 de ou 80% de valor ou 20% de itens. Se formos usar esta regra de itens, o grupo A tem 161 componentes. Então vamos do primeiro ao 161º item. Chegamos aqui a 161 itens e selecionamos aqui o nosso grupo A. Veja que ele tem um pouco menos de itens do que com o parâmetro de valor. Com 20% de itens, nesta planilha de exemplo, nós alcançamos 65,6% do total. Tá ótimo! Com 160 itens de um total de 803, nós já temos 66% de representatividade. É isso que a curva ABC busca evidenciar. Um conjunto pequeno de itens, uma quantidade de itens pequena, com uma representatividade em valor muito significativa. Neste caso aqui seria de 65,6% para o grupo A. O grupo B teria 241 itens. Então temos que contar do item 161, acrescentando mais 241 itens. Isso daria o item 161 somado ao item 241, nós vamos até o item 402. Ou seja, metade dos itens, 20% mais 30% no grupo A e B, e a outra metade no grupo C. Então, vamos aqui selecionar esses itens que começam na linha 163 e vão até a linha 403.
Pronto. Este é o nosso grupo B, que vai de 65,8% até 91,6%. Percebam que, dessa forma, o grupo C ficou com 50% da quantidade de itens e menos de 10% do valor total. Aqui está uma outra possibilidade de seleção dos itens de cada grupo. O grupo A com 20% de itens, o grupo B com 30% de itens e o grupo C com 50% dos itens. Percebam, portanto, que este é um exemplo real. Esta é uma planilha sintetizada de uma planilha real, de uma demanda de compras de medicamentos de um município mato-grossense. Portanto, este é o comum nas demandas que se recebem de compras de vários órgãos públicos com uma quantidade grande de produtos, de bens a serem adquiridos, mas que têm materialidades distintas, geralmente se encaixando nesta regra da curva BC, em que poucos itens desse conjunto, poucos itens da demanda, representam muito valor e muitos itens, uma quantidade grande de itens do conjunto, representam pouco valor. E é exatamente isso que nós acabamos de construir neste exemplo.